Olá, hoje vamos tratar do tema domicílio eleitoral. Nos últimos dias, nas redes sociais e na mídia de um modo geral, se falou ou se tratou de domicílio eleitoral de dois pré-candidatos. Portanto, é um tema atual. Domicílio no direito civil corresponde à residência da pessoa com ânimo definitivo. No direito eleitoral tem uma pequena diferença. Vejamos o Código Eleitoral. Para efeito de inscrição mediante a Justiça Eleitoral, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente. Então veja bem, se fala aqui em residência ou moradia, então é possível ter domicílio eleitoral naquele local onde a pessoa tem uma casa de veraneio, por exemplo, ou coincidir com o domicílio do direito civil, residência com ânimo definitivo. Então, todas as pessoas devem ter um domicílio eleitoral, porque a partir dos 18 anos é obrigatório o voto no Brasil. Para que uma pessoa possa ser candidato, ela tem que provar o domicílio eleitoral, porque é uma exigência constitucional. Mas no decorrer da vida da pessoa, ela pode ter a mudança de endereço, a mudança de residência. E o Código Eleitoral também trata disso. Estabelece que no artigo 55, que havendo a transferência de residência, desde que provado essa transferência com prazo de no mínimo 3 meses, esse novo domicílio deve-se transferir o alistamento eleitoral. Ou seja, a pessoa teve uma mudança de endereço, já se passaram 3 meses, ela tem que comparecer ao cartório eleitoral e fazer a transferência também do título de eleitor. Como eu disse, se exige o domicílio eleitoral na circunscrição para que alguém possa ser candidato. A Constituição Federal, no seu artigo 14, ela trata dos direitos políticos, que é o direito de votar e ser votado. E estabelece no parágrafo 3º, são condições de elegibilidade, portanto, condições para receber votos. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e estabelece também a idade mínima para os cargos eletivos. Então vejam, a Constituição exige filiação partidária. No Brasil, nós não temos candidatura avulsa, aquela em que a pessoa pode se candidatar mesmo não estando inscrita em partido político. Aqui se exige a inscrição em partido político. Esse exige também a domicílio eleitoral na circunscrição. Numa eleição municipal, o pretendente a um cargo de vereador ou de prefeito tem que ter o domicílio eleitoral naquele município. Numa eleição estadual, naquele estado. Numa eleição federal, então, no Brasil, evidentemente. Então, esse domicílio ele é exigido pela Constituição. Cabe ao candidato provar. Também, nós temos a exigência na Lei 9.504, que é conhecida como a Lei das Eleições. Ela estabelece no artigo 11, os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos. Então vejam, quem requer o registro dos candidatos é o partido ou coligação. Não é o candidato que requer o seu registro. Ele só vai requerer o seu registro se aprovado na convenção a coligação ou o partido não fizer no prazo legal. E se exige aqui, dizendo o parágrafo 1º do mesmo artigo 11, o pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: cópia da ata que escolheu a pessoa como candidato, autorização do candidato, prova da filiação partidária, declaração de bens, cópia do título eleitoral, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor da circunscrição, ou sua transferência de domicílio como previsto no artigo 9º.
O artigo 9º desta lei, ele exige um outro prazo. Ele exige um prazo de 6 meses nos seguintes termos. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar deferida pelo partido no mesmo prazo. Então, veja bem, nós temos duas situações de domicílio eleitoral. A pessoa que não pretende ser candidato, ela simplesmente requer a sua transferência, se for o caso, e deverá ter no mínimo 3 meses no novo endereço para ter o título eleitoral daquela circunscrição. Aquele que pretende ser candidato, ele só vai poder requerer também depois desses 3 meses, mas para ser candidato, ele tem que ter o prazo de, no mínimo, 6 meses naquela circunscrição eleitoral e 6 meses de filiação partidária. Então, se nós tivemos situações recentes de pré-candidatos sobre a questão desse prazo eleitoral, isso está regido em todo o contexto pela Constituição, pelo Código Eleitoral e pela Lei 9.504. Então não se trata simplesmente de uma decisão do Poder Judiciário de deferir ou indeferir uma transferência de título de eleitor ou uma inscrição no cartório eleitoral, o chamado alistamento. É sim uma disposição legal no qual o juízo eleitoral se baseia para deferir ou indeferir. Isto, em resumo e em suma, é o alistamento eleitoral que se prova este domicílio através de prova documental. É isso aí e fiquem bem.